paz, povo de Deus. Mais um culto que estamos passando e glória a Deus por isso, né? Por podermos compartilhar através da internet, através da tecnologia. E eu espero que todos estejam bem e glória a Deus por estarmos aqui, né? E gostaria de compartilhar a palavra no Salmo 63. Vai lá, Salmo 63. A partir do versículo 1, que diz assim: Ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti. O meu corpo te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Assim eu te contemplo no santuário, para ver a Tua força e a Tua glória, porque a Tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. E através dessa, vamos dizer assim, mensagem de amor que o salmista estava declarando ao Senhor, né? Declarando a Ele que sem Ele nós não somos nada, que nós somos como uma terra seca, né? E que nós possamos realmente declarar com nossos lábios o nosso louvor e a nossa adoração de todo o nosso coração ao Senhor, que nós possamos louvar cada um na sua casa, mas louvar de coração e adorar o Senhor de todo o coração. Amém? Senhor, obrigada, Pai, obrigada pela Tua palavra, obrigada, Senhor, por mais um culto que podemos contemplar o Teu santo nome. Em nome de Jesus, Senhor, recebe, Deus, louvor, adoração, Senhor, de cada irmão, Pai. Oh, Deus, tanto que gravou o vídeo quanto que está na sua casa, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor possa, Deus, tocar com Teu Espírito Santo em nossas vidas e possamos nos achegar a cada dia mais a Ti, Senhor. E ser verdadeiros adoradores que Te adoram em espírito e em verdade. Em nome de Jesus, entrego, Senhor, esse culto diante de Ti, nas Tuas mãos, Senhor. Nós Te louvamos e Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor vai continuar fazendo em nossas vidas. Muito obrigado por tudo, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Há um lugar de descanso em Ti. Há um lugar de refrigério em Ti. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço Teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. 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 Há um lugar onde a inconstância não me domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Este lugar é no Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde os seus medos não te dominam. Há um lugar que quando se perde é que se ganha. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor.
Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Este lugar é no Senhor. Declare com fé. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Oh, Senhor, nós te adoramos, Pai, te exaltamos, Jesus, e cremos, Senhor, que o nosso lugar de descanso é em Ti, Jesus, é nos Teus braços, Senhor. Por isso, Senhor, nós declaramos que sem Ti nada somos e sem Ti nada podemos fazer, Deus. O Senhor é tudo que nós precisamos, Senhor. Glórias ao Teu nome, Jesus. Tu és tudo que eu preciso, 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 Jesus. Olá, boa noite, gente querida, graça e paz. Que bênção, né? Mais uma noite aqui na presença do Senhor. Eu irei louvar o Senhor com um hino que fala assim, a sala do trono. Pai, eu quero contemplar Sua glória e majestade. Pai, eu quero Te adorar em espírito e em verdade, não apenas no átrio ou no santo lugar. Eu quero Te entronizar entre os querubins. Oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, eterno e sumo sacerdote. Oh, leva-me à sala do trono, pra Te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono, pra Te adorar, Senhor. Pra Te adorar, Senhor. Pra Te adorar, Senhor. Senhor, neste momento, eu quero Te agradecer por mais este dia, por mais esta oportunidade, por estar aqui na Tua presença. Eu quero Te agradecer, Senhor, pelo privilégio, pelo dom da vida. E neste momento, Senhor, quero Te agradecer também por todos os livramentos que o Senhor tem me dado, que o Senhor tem dado a todos os meus familiares. Eu quero Te agradecer, Senhor, pela vida de cada irmão.
Eu quero te agradecer pelos familiares de cada irmão, Senhor. Eu coloco diante da tua presença a vida de cada um deles, Pai, porque eu sei que é o Senhor que tem cuidado, é o Senhor que tem dado todo o livramento. Eu te peço neste momento, Senhor, pelo nosso estado. Eu te peço, Senhor, pelo estado do Pará, por todas as cidades, Senhor, que estão sendo assoladas por essa enfermidade. Eu coloco diante da tua presença, diante de ti, Senhor, a vida de toda a população, Pai, a vida dos médicos, a vida dos técnicos, a vida, Senhor, do pessoal que trabalha incansavelmente na higienização. Eu coloco ali o Hospital Abelardo Santos, Senhor, todos aqueles profissionais que estão à frente. Nós ouvimos noticiários e eu te louvo, eu te agradeço, porque o Senhor tem dado livramento, o Senhor tem curado, o Senhor tem sustentado, Senhor da glória, aquele estado ali. Eu coloco, Senhor, neste momento, a vida dos familiares do Dr. Aloísio, que ontem nós perdemos, Senhor, um profissional excelente, aquele médico. Tive a oportunidade de trabalhar com ele e também, Senhor, ele faleceu por conta do coronavírus. Eu coloco, Senhor, a vida da sua esposa, a vida dos seus filhos, de todos os familiares, porque só o Senhor para consolar todos os corações, Senhor. Obrigado, meu Deus, por esta noite, obrigada pela oportunidade, obrigado por mais este programa, obrigada por mais este culto, obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos ajudado, é o Senhor que tem nos fortalecido, é o Senhor que tem estado à frente desta batalha. E nós cremos, Pai, que tudo isso tem um propósito, que tudo isso, Senhor, é pela tua vontade, Pai, e eu creio que o Senhor está fazendo o melhor por todos nós. Obrigada, em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, povo de Deus, boa noite. Vamos estar dando continuidade nas orações do dia de hoje. Peço que os irmãos estejam unidos em oração, que o que a gente liga na terra seja ligado no céu. Está orando e intercedendo pela Igreja de Cristo, tanto da Procasa, da Chico Mendes, como a Igreja de Cristo, de um modo geral, que está aí espalhada pelo mundo, graças à misericórdia de Deus. Amém, irmãos? Senhor Deus e Pai, ainda em Tua presença, Senhor, te agradeço, Pai, Teu amor, Tua misericórdia em nossas vidas, Pai. Em nome do Senhor Jesus, peço perdão pelos meus pecados, que eu cometi contra o Senhor, contra mim mesmo, contra o próximo. Senhor, em nome do Senhor Jesus, estamos reunidos em oração para interceder, Pai, pela Tua igreja. Senhor, não só a igreja que o Senhor colocou congregada na Procasa ou na Chico Mendes, mas a Tua igreja, interceder pela Tua igreja no modo geral nesse mundo, Pai. Ó Espírito Santo de Deus, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor que criou o universo a partir do nada, e antes de criar esse universo, o Senhor já conhecia cada um de nós. Ó Senhor, quão poderoso, Pai. Intercedemos a Ti, Pai. Clamamos, Senhor, pedimos, Deus, em nome do Senhor Jesus, que a Tua graça seja manifestada no meio da Tua igreja. Que a Tua igreja, Senhor, venha a ser remanescente, Pai. Venha pertencer, cada membro venha pertencer ao grupo dos remanescentes, Pai. Que em nome do Senhor Jesus a Tua igreja venha Te buscar, venha Te adorar em espírito e em verdade. Venha Te colocar em primeiro lugar. Que os tesouros dentro do coração da Tua igreja sejam o tesouro celestial, não o tesouro que a traça corrói e que o ladrão rouba. Ó Espírito Santo de Deus, que o coração da Tua igreja seja um coração de carne, não um coração de pedra. Que possamos, Senhor, ouvir a voz do Teu Espírito Santo. Que possamos, Senhor, sentir o Teu Espírito Santo, ser cheios do Teu Espírito Santo, Pai. Que o fruto do Teu Espírito Santo seja permanentemente em nossa vida. Que
que o povo, Pai, em nome do Senhor Jesus aí fora, possa ver na tua igreja uma igreja realmente santa, venha se constranger com o testemunho e não com falácias, não com disse-me-disse, mas que venha ver o testemunho positivo da tua igreja, Pai. Independente de denominações A, B ou C, mas que a tua igreja, que é uma só, venha ter o coração quebrantado, Pai. Venha ouvir a voz do teu Espírito Santo, ler a tua palavra, estar ligada a ti. Dá ânimo, Pai, ânimo para a tua igreja, Senhor. Nós sabemos, Senhor, que cada manhã que nós acordamos é um recomeço, é uma vitória, é mais uma gota da tua infinita misericórdia que o Senhor nos dá a cada manhã que acordamos. Mas, Senhor, que nós vemos ter em nosso coração isso realmente claro. Isso batendo forte, pulsando forte em nossas veias, Senhor, que cada dia que acordamos é uma oportunidade a mais que o Senhor nos dá para te adorar, para te louvar, para viver em teus caminhos. Que em nome do Senhor Jesus possamos de verdade fazer a diferença, ser sal e luz nesse mundo, Pai. Para que naquele grande dia, o dia que o Senhor voltar, todos nós venhamos subir contigo, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Deus. Ó Espírito Santo, o mundo está num momento complicado. Tem esse vírus que está ainda assolando muitos lugares. Ó Espírito Santo, te agradecemos, Pai, porque o Senhor permitiu que muitos livramentos acontecessem, Pai. Que a tua igreja, Espírito Santo de Deus, por mais que muitos aí fora ficaram doentes, mas dentro da tua igreja não foram tantos assim. E mesmo aqueles que foram, o Senhor sabe de todas as coisas, propósito tinha para aquilo. Te agradecemos, Senhor, mais uma vez pela tua misericórdia. E mais uma vez te pedimos, Pai, que possamos sim, Pai, nos inspirar na tua palavra, nos heróis da fé, nos inspirar no teu Espírito Santo, em Jesus, que venhamos viver a vida que o Senhor quer que vivamos, Pai. Uma vida verdadeira, honesta e cheia do teu Espírito. Que venhamos sim ser sal da terra e luz do mundo, Pai. Em nome de Jesus. Salmo 121 é bem conhecido e eu gostaria que nós de novo olhássemos para ele numa perspectiva de um ano que ainda se inicia, não é? Um ano que, por assim dizer, ainda começa. E o que a gente tem então para esse ano? O que a gente pode esperar de Deus para esse ano? Cantamos aqui hoje tanta coisa linda sobre Deus, não é? Coisas importantes, reais. E o Salmo certamente vai continuar nessa direção. Diz assim o Salmo 121, acompanhe comigo. Elevo os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, não cochila, não tosqueneja, não dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Esta é a palavra do Senhor. Obrigado, Pai. Já oramos aqui há pouco. Meu irmão Creuze orava por esse momento e a gente só quer dizer de novo amém para aquilo que ele já pediu.
Tal qual a chuva que lava, tal qual o fogo que abrasa, que sua palavra seja assim, que ela não passe por nós sem deixar um sinal nessa noite. Espírito Santo, vem sobre nós, é a nossa única chance. Vem, Senhor, imprimir o teu querer através desse salmo maravilhoso em nossas vidas. Fala conosco, ó Deus, tem misericórdia de nós. Usa a tua palavra em nosso favor nessa noite. Nós queremos sair daqui mais parecidos com Jesus Cristo, mais capacitados para todo o desafio do reino e da vida, e por isso precisamos que a tua palavra cale fundo em nossos corações. Então, Deus, a despeito do meu profundo limite, a despeito, ó Deus, de qualquer outra força que não a do teu Espírito, invada-nos com a tua graça nessa noite, e que a tua palavra tenha vez e voz em nossos corações. Oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Me ajudem, vamos lá, falem alto, senão eu fico deprimido. Sinônimos para socorro, como é que está aí na tua Bíblia? De onde me virá o quê? O auxílio, que bom. Socorro, auxílio, que mais? De onde me virá? A ajuda, perfeito. Socorro, auxílio, ajuda, que mais? De onde me virá? Vamos lá, tem mais palavras: socorro, auxílio, ajuda, provisão, libertação, resposta, sustento, perdão, abrigo. Tem uma palavra que aparece muito no Salmo aí, né? Guardará, 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 guarida, essa guarda. Todas essas palavras, sem dúvida nenhuma, caberiam aqui. Debaixo desse guarda-chuva, que aqui nós condensamos na palavra socorro. E quem de nós, num ou noutro momento, não precisa de socorro? Ai daquele que acha que pode caminhar pela vida o tempo todo apenas fundamentado no seu próprio recurso, na sua própria força. Precisamos de socorro. São situações que trombam conosco na vida. É inevitável. Viver é tomar decisões. Viver é fazer opção. Viver é tomar partido. E sempre é um desafio escolher. E nas escolhas da vida, nas boas e nas más, a gente por vezes precisa do socorro de Deus. Nas boas, para conseguirmos nos manter no caminho bom, na boa direção, e nas más, obviamente, para nos safarmos das coisas comuns, as más escolhas. Agora, para além desse socorro, que nos é comum por sermos gente, humanos, pelo simples fato de existirmos, também aguça-se o quadro. Por quê? Porque nós vivemos numa época onde as instituições que existem para socorro têm falhado muito nisso. Vou dar alguns exemplos aqui. E também vou pedir gentilmente a alguém que me arrume uns 2 copos d'água, porque a garganta funciona, mas a danada esquenta. Fica que nem radiador de carro velho, não é? Daqui a pouco eu começo a soltar fumaça aqui pelo tampo da cabeça, porque ela esquenta. Veja, as instituições que existem para socorro não têm suprido essa função. Volto então aos exemplos que prometi dar. Primeiro, polícia. Tem alguém da polícia? Eu fico com medo danado de ser preso, não é? Mas a polícia, vamos pensar na polícia. Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, Polícia Florestal, as polícias municipais. Você liga a televisão e, infelizmente, dia a dia, enchendo a agenda dos jornais, a gente vê escândalos envolvendo policiais. E desde já você pode dizer, mas pastor, há exceções. Há. E são cada vez mais exceções. Ou seja, são cada vez mais louváveis também, embora vale lembrar que um policial honesto não faz nada mais que a sua obrigação. Então, na verdade, ele é exceção porque o quadro é triste, mas ele devia ser a regra. Quando eu era garoto e passava de ano, eu dizia para meu pai, pai, passei de ano. Ele dizia, parabéns meu filho, que legal, mas ó, só para não esquecer, você não fez mais que a sua obrigação. Porque o pai trabalha para isso, a mãe trabalha para isso, tem o único negócio aí na escola é estudar. Então, passa não para ver. Não passa não para ver, não é? É bacana, é legal, mas não foi mais que a sua obrigação. Mas a gente lamenta por isso. Presídio aqui de São Paulo, da Corregedoria, que é o presídio que existe para a polícia tratar das suas próprias mazelas, está com um problema. Problema do quê? Superlotação. Estão tendo que pegar um presídio emprestado. Ano passado foram 360 casos. Tá bom ou quer mais? Me faz lembrar um sambinha antigo, onde o sambista, numa situação de conflito, dizia, chama o ladrão, chama o ladrão.
porque com a polícia ele não estava podendo contar. É triste, mas repito, é fato, você sabe do que eu estou falando. É traficante recebendo cuidado e guarida de policial. É assaltante de banco recebendo do policial a diretriz: pode explodir que não tem ninguém saindo aqui da delegacia, a hora que for sair eu te aviso. Aconteceu agora, passou na TV para o Brasil inteiro. Vamos sair da polícia, de novo, vai que tem algum, eu saio preso daqui. Vamos pegar uma outra classe que existe para cuidar do povo, para proteção. O assunto do Salmo: políticos. Políticos, não é? Esses cuidam, não é? Cuidam de si mesmos, mas vamos mudar de assunto. Vamos virar a página. Eu sei que aqui em Barueri os políticos não fazem isso, mas lá em Florianópolis já é um problema sério lidar com essa classe. E políticos têm que cuidar da polis, diz a palavra. Polis no grego, a cidade. Os homens que existem para o bem da cidade, para que a cidade tenha saneamento, para que a cidade tenha saúde, para que a cidade tenha educação. É óbvio, mas não acontece. Nós temos a triste marca como país de ser um dos poucos países da história que, além de ter problema com vereador, deputado, em todas as instâncias, a gente tem a história de um impeachment de um presidente para contar. Um presidente que foi tirado do poder por corrupção. Sabe quantos países no mundo podem contar essa façanha? Você conta nos dedos de 2 mãos. Não dá 10. E a gente faz parte dessa triste estimativa. Então vamos trocar, vamos sair, polícia, político, saúde, pronto, saúde, ufa, não é? Na saúde as coisas se resolvem, afinal de contas o camarada se forma para quê? Para cuidar da pessoa. É o juramento do Hipócrates, que de vez em quando vira o juramento do hipócrita, né? Ele diz: eu prometo cuidar da pessoa acima de tudo, depois vem dinheiro, depois eu vejo se pode pagar, tá com problema, tá doente, chegou na minha mão, eu tenho que tratar. Igualzinho acontece nos nossos atendimentos públicos. Se você depende do SUS, você tem praticamente um passaporte para o inferno, não é? Um bilhete de metrô para o Sheol. Mas de repente você foi muito agraciado por Deus e não depende do SUS. Você tem plano de saúde. E aí você tem um piripaque, está em Curitiba e vai para o hospital evangélico. E cai lá na mão da doutora Frankenstein. Sabe de que eu estou falando? 36 mortes na conta dela. Isso é hospital evangélico, hein? Imagina se fosse o satanérico, o luciférico, o capetérico. Irmãos, a gente brinca, mas é triste. E eu não quero ser vulnerável à dor do outro, né? Não quero ser leviano. Há uma 4ª instituição que também existe para socorro. E essa só existe para socorro, porque o fundador dela pensou apenas nisso quando a propôs, a saber, a igreja. A igreja nasce para ser isso, um ninho de consolação para essas aves que voam cansadas por aí, um lugar de acolhida para quem não tem lugar, um lugar onde quem não é venha a ser, um lugar onde a dignidade seja refeita, onde o amor seja recuperado, onde a alma caída, destruída, magoada, maculada seja restabelecida como alma. Mas infelizmente também algumas coisas que se dizem igreja tiram das pessoas até a última gota que puderem, em nome de Deus, em nome da dor, em nome da aflição. E você sabe também do que eu estou falando, não preciso ficar te explicando com tanto detalhe. São lobos vestidos em peles de ovelha que não leram no Evangelho o que Jesus escreveu quando disse: eu, Jesus, não vim para apagar o pavio que fumega e nem para torcer a cana já torcida. Já leu isso no Evangelho? Ao paviozinho que está fumegando, quase apagando, diz Jesus: eu não vim para pegar e fazer, apaga mesmo. Não, a essa pequena chama que quase finda, eu quero pôr a mão em volta para que de novo ela volte a brilhar, para que a chama de novo se aqueça, se acenda. E a cana já moída, eu não vim para tirar a última gota, eu quero que a cana tenha descanso. Jesus olhava com esse olhar de ternura para as pessoas, mas nem sempre é assim que os líderes desses movimentos por aí olham. Ou seja, temos necessidade de socorro. Para além de uma percepção intuitiva, que eu imagino que todos tenham, de que o socorro tantas vezes se faz necessário, há esses fatos sociais. E o salmista? Como é que o salmista lida com isso? Está aí, olha para o texto. O salmista diz: é verdade, precisamos de socorro e da minha parte está resolvido. Eu espero que o meu socorro venha de um lugar, do Senhor. Ele começa dizendo: eu elevo os olhos para os montes.
Temos duas possibilidades aqui, pelo menos. Uma é olhar para os montes, porque essas culturas semitas, orientais, tinham uma predileção pelos lugares altos, para estabelecer os seus lugares de rito, de culto, altares, montes, que a gente vê tantas vezes na Bíblia mencionados como lugares sagrados. Ele podia estar olhando para o monte, talvez pensando até para além do monte, no Criador dos montes, e dizendo: eu olho para os montes, de onde virá o meu socorro? A outra possibilidade, que a mim me parece até mais plausível, à luz do todo desse texto, é que ele está olhando para os montes, e ele lembra que nos montes também, nas frestas dos montes, nas encostas, estão os salteadores, os ladrões. Ou seja, o monte também é um lugar de perigo, e ele pode estar olhando para aquele lugar no melhor estilo da parábola do bom samaritano. Ele pode estar olhando para aquele lugar e falando: ali nas frestas, ali nos becos, ali na distância que o monte tem da cidade, estão os ladrões, os salteadores. E quando pode, quando dá jeito, eles dão o bote e levam. Seja lá qual for a opção, o que é certo na vida do salmista é que a expectativa dele de socorro está bem definida. Da onde ele diz que espera o socorro? Do Senhor. E aí você diz: oxa, pastor, ainda bem, né? É óbvio, ele é salmista. Ele ia esperar que o socorro viesse da onde? Da Pombagira? Do Exu Caveira? Do He-Man? Do Pokémon, sei lá de quem? Não, é óbvio, esse cara é israelita, é salmista, o socorro vai vir do Senhor. Não é tão óbvio assim, porque tem gente que está aqui vivendo no mesmo momento que ele, no mesmo lugar que ele, e espera o socorro vir de outras fontes. Por exemplo, aqui nesse lugar vizinho do nosso salmista, está o grande centro do culto a Baal, uma entidade pagã, mentirosa, idolátrica, uma entidade que pede sacrifícios para agir, uma entidade mentirosa, um falso Deus. Mas aqui, ou ao domínio de quem tanto se sujeitavam, é aqui, esse é o lugar do culto a Baal. Então tem gente aqui que espera o socorro, mas de quem? De um outro Deus que não o Senhor. Tem gente aqui nessa região que espera que o socorro venha de uma nação poderosa, a quem eu possa me aliar politicamente, que tenha força bélica, que me resolva a situação. Isso fica claro na Bíblia também. Aliás, Israel às vezes dava cada desafinada, fazia cada parceria que tá louco, não é? Aliançar com capeta é fogo. Ter o capeta de sócio não é bom. Israel demorava um pouco para aprender isso, não é? Quando eu era mais jovem e ainda não tinha casado, uma vez uma menina que não era crente começou a mostrar para mim que se eu fosse, ela ia também, não é? Que se eu chegasse, ela também chegava, para uma relação, para um namoro. E o meu pastor era um cara muito engraçado, assim, meio brucutu. Ele falou: eu sei, mas e ela é filha de Deus? Eu falei: não, ela não é cristã. Ele falou: não vem com esse negócio de é ou não é. Eu falei: pô, não complica, pastor, não é? Eu falei: não é. Eu falei: então não é filha de Deus, meu filho, é filha do diabo. Você quer ter o diabo de sogro? Eu falei: não apela, não é? Eu falei: não apela. Sociedade com o diabo não é bom. Israel várias vezes caía nesse engodo. Esperava o socorro o quê? De um rei, de uma força, de um poder político. Às vezes, as pessoas esperavam socorro, esse povo aqui, não do Senhor, mas de um líder, de um iluminado que viesse com um discurso, com força e libertasse então. E a gente vê um monte desses caras aparecendo na Bíblia. Ciro, por exemplo, que é chamado ao mesmo tempo de rei e de salvador, porque as pessoas olham, quem sabe vender. Isso é um fenômeno humano, né? Estão aí, para não me deixar mentir, Hitler, Stalin, Mussolini, Lenin, líderes inescrupulosos que com um discurso forte, uma capacidade de persuasão, levaram pessoas a enfileirar atrás deles, se dizendo a resposta. O salmista diz: não, o meu socorro vem do Senhor. Eu queria que você olhasse para o Salmo e percebesse pelo menos algumas áreas, alguns tipos, algumas formas que o salmista diz: ele vai me proteger, e ele vai proteger aquele que anda com ele também. E eu vou começar te convidando a olhar para o verso 3. O primeiro tipo de proteção, o primeiro tipo de cuidado, de socorro que o salmista mostra que há em Deus para aqueles que se dedicam em obediência a Ele, está definido no verso 3 como um socorro para o quê? Ele não permitirá o quê? Leia alto para mim. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Mas tem gente aqui com outra tradução que está dizendo o quê aí? Que os seus pés tropecem, que os seus pés desviem. Primeira proteção que o salmista diz: espera em Deus e busca nele, é a proteção para o quê? Para os pés.
Mas por que proteção para os pés? É para não ter frieira, bicho do pé, chulé, olho de cobra? Não, não é isso. É a proteção para os pés no sentido dos pés que entendo carregam-nos e levam-nos para lá e para cá. Ou seja, a proteção do Senhor para o nosso ir e vir cotidiano na vida. É a proteção de Deus para o nosso caminho, para os nossos rumos, para as nossas decisões, para as estradas que optamos andar. E é fundamental ter esse cuidado de Deus, essa proteção para os pés, ou se é. Porque o pé pode se desviar. Na tradução que alguns mencionaram, os meus pés podem tropeçar. Quando é que meu pé se desvia? Quando é que meu pé tropeça? Eu e você temos em comum que todo dia a gente acorda e tem que pular da cama. E aí tem que pular, seja lá com o pé direito ou com o pé esquerdo, a gente pula na vida. Crente tem que pular com o pé em Deus, né? Não preocupado, é melhor pular com o pé esquerdo em Deus do que com o direito no capeta, não é? O importante é pular crendo e contando com a proteção de Deus. Porque, repito, os meus pés podem se desviar. Quando é que meus pés se desviam? Obviamente, meus pés se desviam quando eu olho para o alvo errado. Os meus pés se desviam quando eu miro o lugar de chegada errado. Quando eu perco o mapa. Quando eu perco a rota. Por isso, nós cristãos estamos acostumados a ver na Bíblia a palavra pecado. O que significa pecado? O que significa o verbo na tradição, na cultura e na língua onde nasceu o texto do Novo Testamento? Hamartanos. Pecar. Pecar é errar o alvo. Percebe? Pecar é errar o alvo. É ir na direção errada. É se ver míope na caminhada da vida. Há um salmista que exemplifica isso e me ajuda mais do que eu ficar falando aqui. Comento muito dele no livro. Salmo 73. Se você quiser ir lá, bota o dedo aí e vai lá. Asaf é o nome dele. Asaf não é um cara qualquer. Asaf é da família que oficialmente trabalha na liturgia do templo, nas reuniões do Antigo Israel. Ou seja, aqueles que ministram no culto, especialmente nas questões de música, do coro, do coral, enfim, do louvor, da adoração de quando o povo se reúne. Asaf é um camarada que nós diríamos lá no sul, faca na bota, não é? Não é um cabra frouxo, mas ele está vivendo agora uma situação delicada. Se você olhar o verso 4 do Salmo 73, ele está com uma cisma. Ele está dizendo assim: Senhor, me parece que os maus não sofrem. Eu estou olhando para o ímpio, conheço esse sujeito, está olhando lá para o vizinho, mas esse cara é famoso aqui na vila. E na boa, Deus, não é a boa fama dele. Isso aí é rosca, é um 7-1. Na minha terra disso é curva de rio. Curva de rio é aquele cara que tudo que é podre para lá, né? Você joga um gato morto, para na curva do rio. Joga uma máquina de lavar velha, ela para na curva do rio. Joga um cavalo, para na curva do rio. Curva do rio é aquilo que absorve todo o lixo. E o cara, olha, esse sujeito na vila aqui, cá para nós, Deus, com todo respeito, o bicho é curva de rio. Mas está lá ele, ó, próspero. E aí Asaf começa a mostrar onde é que está o problema dele. Ele está olhando para o sujeito e ele está trabalhando mais ou menos com a ideia: diga-me o que tens, eu te direi quem és. Ao invés de invejar o cara por aquilo que ele é, ele está invejando o camarada por aquilo que o cara tem. E teu caráter está longe de ser o equivalente àquilo que você tem. Então veja, Asaf não inveja o cara dizendo assim: olha como ele tem uma vida de oração bacana. Olha como ele cuida bem da esposa e dos filhos. Olha como ele cuida bem dos negócios. Olha como ele é fiel na sua devoção religiosa. O Asaf não inveja nada disso. O Asaf só tem olhos para aquilo que o cara tem. O sujeito está lá lustrando o camelo 0 quilômetro que ele acabou de comprar. E o Asaf olha para o camelinho dele 67, 68, 65, né? O ano da foto, o ano que eu nasci. E o Asaf fala: oh Deus, eu sou tão fiel, né? Eu sou um cara bacana, dizimista e tal. E olha que camelinho caído que eu tenho aqui. Só anda com muita oração e fé e jejum. Já o meu amigo aí, o Curva, não é? Está lá lustrando o camelo zerinho. E o Asaf diz no Salmo: porque olhei para o lado errado, porque olhei para o alvo errado, porque contemplei a prosperidade dos maus, quase os meus pés se desviaram. Está aí, na boca do Asaf. Ele diz: quanto a mim, os meus pés quase se resvalaram, quase se desviaram. Ele diz: eu me tornava como um animal, por conta de não perceber a coisa certa. E o tradutor aí nos ajudou colocando o animal,
para a gente não ficar batendo cabeça. A palavra hebraica, Asaf diz, eu era um bermot. Bermot no hebraico é hipopótamo. Aí você fala, por que hipopótamo? Porque o hipopótamo é um dos símbolos, um dos bichos que os judeus escolheram para significar alguma coisa. A gente não faz isso no Brasil? Faz, né? Ó, essa aqui é minha gatinha. Não é que ela toma leite no Pires lá de... Não, é o quê? É a mulher que eu gosto, é bacana, é bonita, eu acho. Então, gatinha virou sinônimo disso. Não é? O cara fecha o outro no trânsito, ele fala, ai, sua anta. Eu nunca vi uma anta dirigindo, não é? E nem sei o que a anta tem com isso, mas foi eleita. Ai, sua anta. Eu falo, a anta deve ter alguma coisa que eu não sei. E assim, aquelas coisas lindas que a gente ouve, né? Ou pangaré, ou se não também coisas bacanas. Ah, meu ursinho, aquelas coisas que a mulherada apaixonada fala também. A gente elege um bichinho. Tá aí, Bermot, o hipopótamo. Asaf dizia, eu estava tão errado, os meus pés estavam se desviando tanto, eu estava indo num alvo tão inconstante, tão diferente da boa vontade de Deus para mim, que a minha alma estava ficando como a alma de um Bermot, de um hipopótamo. É porque o hipopótamo ele é aquele bichão pesadão, paquidérmico e lento na resposta. Essa é a ideia dos judeus quando usam o hipopótamo. Lento na resposta, lento na reação. E Asaf está dizendo com isso, eu estava tal qual um hipopótamo. Eu estava lento para responder ao amor de Deus. Eu estava lento para ecoar a voz doce de Deus. Percebe? Eu estava lento para responder ao amor de Deus que é tão intenso na minha vida. Não é assim o hipopótamo? Come 500 quilos de capim, deita na beira do rio, abre aquela boca desse tamanho. Aí um passarinho entra lá para palitar os dentes dele. Tem profissão desgraçada na vida, meu irmão, não é? Essa é uma. Ele vai lá palitar o dente do hipopótamo. Se o hipopótamo espirrar, Deus... Mas esse é o hipopótamo. E Asaf agora se compara a um. Eu estava lento. Graças a Deus a história de Asaf não acaba aí, né? Ele volta ao templo. Eu acho que ele volta ao templo para dar mais uma reclamada com Deus. É minha aposta pessoal. E aí ele diz que lá no templo, Deus gentilmente mostrou para ele o final dos ímpios. A despeito de tudo que eles têm, de tudo que eles zangariam. E veja, ter coisa não é pecado. Entenda, Asaf estava colocando a coisa errada no lugar errado. Estava deixando de preferir a coisa mais importante. E aí ele ali se toca. E ele termina o salmo de um jeito lindo, né? Ele diz, Senhor, quanto a mim, eu tenho ao Senhor nos céus. O que mais posso querer enquanto vivo nessa terra? O hebraico ao pé da letra. Primeira proteção que Deus quer te dar é para os teus pés, para que você não se perca. Quem é jovem há mais tempo aqui, não é? Leu, ou a mamãe leu, Alice no País das Maravilhas, não é? Escrita por um sujeito que assinava com o pseudônimo de Lewis Carroll. Lembra da história da Alice? Tem uma hora que a Alice está andando e ela vê aquele gato, figura rara, que trabalha na historinha com a Alice, parece uma pantufa gigante, não é? Aquele gatão gordo, gato de padeiro, com aquele rabão dele, e ele está na árvore, e a Alice está indo, e ela fala, seu gato, por favor, o senhor pode me dar uma informação? Lembra da história? O gato diz, pois não, linda menina, o que você quer saber? O senhor pode me dizer para onde vai essa estrada? E ele diz para Alice, você está indo para onde? Ela fala, eu estou perdida, eu não sei. Ele falou, então pode ir. Qualquer estrada serve para quem não sabe para onde vai. Para quem está perdido, qualquer estrada serve. Deus nos livre de ser essa a nossa história. Os nossos pés não estão perdidos, meus irmãos. Nós sabemos para onde vamos. Nós temos é que relembrar a nós mesmos isso constantemente. Individualmente, no estudo da palavra, na união e celebração, na comunhão, como o irmão dizia aqui na hora do louvor, nós não podemos assumir para nós a pecha, o rótulo de perdidos no caminho. Essa não é a nossa sina. Nós somos o povo do caminho. Fomos conquistados na cruz para ser o povo do caminho. Nossos pés não precisam resvalar. Os nossos pés não precisam desviar. E nesse ano que ainda se inicia, eu queria te motivar a orar a Deus pedindo, Senhor, por favor, não permita que os meus pés vacilem. Sabe aonde os pés de alguns de nós estão perdidos? Em nós mesmos. Nos nossos achismos, no nosso temperamento, na nossa teimosia, na nossa arrogância, na nossa autossuficiência. Eu me amo, eu me basto. Eu sou assim mesmo, né? Sou crente, mas não sou tolo. Eu sou crente Nescau, né? Bateu, tomou. O cara vai inventando coisa para justificar a própria tolice.
Eu não sei você, eu prefiro pedir a Deus que cuide dos meus pés para que ele não se desvie. Mas há um segundo nível de proteção e vamos lá que a hora corre. E esse é mais intenso ainda, porque nesse primeiro momento, proteção para o caminho, proteção para os pés, estamos falando de andar pela vida trombando com o que a vida põe para nós, não é? Tem hora que é carne de pescoço, tem hora que é um contrafilezinho, tem hora que é pescoço de urubu, seja lá o que for. É mirar lá e falar, eu não abro mão, eu não vou deixar a síndrome do Asaf tomar conta da minha alma. E aí vem o segundo cuidado. Está aí no verso 7. O que ele diz? O Senhor que guardará os teus pés, também te guardará de todo mal, ele guardará a tua alma. Fale alto. Sua alma. Isso, o irmão já falou ali. A outra palavra que está na Bíblia de algum de vocês, a sua vida. Por que vida? Por que alma? Não é? Por que esses caras não chegam à conclusão e botam uma palavra só? A gente vai entender o porquê. Essa palavra alma é uma palavra que eu gosto muito. Inclusive eu falei dela lá no retiro um bocado, lembram? O que é a alma, hein? O menino chegou lá na igreja uma vez e disse, pastor, saímos distribuindo folheto hoje à tarde. Falei, que bacana, folheto. Ainda tem gente que acredita nisso, que bom. Não é? Que bom que distribui um folheto, que evangeliza. Eu falei, que legal. E como é que foi? Ele falou, pastor, foi legal. Nós alcançamos aí, vamos trazer para a igreja umas 12 almas. Eu falei, tá, mas e os corpos? Vocês vão deixar onde? A prefeitura vai ficar louca, né? Pegando carcaça. Vocês vão trazer só a alma? Como é que vocês fizeram? O cara foi evangelizado, já deram um tiro no peito do cara, falou, levamos a alma e o resto fica. Ele, eu falei, aí eu estava provocando ele mesmo, eu queria cutucá-lo. E eu disse para ele uma coisa que eu aprendi com o bispo Sila Franco da Igreja Metodista. Eu falei, querido, corpo sem alma é defunto, e alma sem corpo é fantasma. E Jesus não veio nem para defunto, nem para fantasma, ele veio para o ser todo. Mas eu entendo o que você está me dizendo. Eu disse para ele, eu entendo. E aí conversei um pouquinho com ele sobre a palavra alma. A palavra alma é uma palavra hebraica que tem um som gostoso, pelo menos ao meu ouvido. Nefesh. Nefesh. Alma. Nefesh, na raiz, significa o quê? Garganta. Garganta, como é que isso vai virar alma, virar vida? Garganta por onde entra o ar, o fôlego. Então essa palavra vai se desenvolvendo no uso dela do Antigo Testamento, de garganta a alma. Por isso em Gênesis, o Senhor, tendo criado o homem do pó da terra, soprou-lhe nas narinas o quê? O fôlego da vida. A palavra nefesh. Aqui está aqui, alma. Mas melhor aí, Marcelão, o que é esse negócio? A palavra importante. Aparece 754 vezes no Antigo Testamento. Veja, uma palavra que se repete tantas vezes tem o seu quilate de importância. Aparece muitas vezes. No livro dos Salmos são 166 vezes. 100 delas acompanhado de minha alma. Tá, mas então desembucha aí, o que é a alma? A alma, trocando em miúdos, a alma é o lugar na existência humana onde nascem, crescem, desenvolvem-se o quê? Os desejos, as vontades, os apetites, as inclinações. Trocando em miúdos, camarada que chega lá no vizinho, que por conta do cachorro que brigou de um com de outro, e dá-lhe uma bifa, não é? Um cola-brinco no escutador direito, não é? Sem a menor dó. Aquilo que você viu, o tapa na orelha do sujeito lá, é só a ponta do iceberg. Esse é o fato consumado. Aonde isso nasceu? É muito difícil pensar em alguém que acorde e fala assim, que manhã linda, né? Tá um dia lindo para eu enfiar a mão no vizinho. Não é muito comum, não é? Não é muito comum você ouvir o cara que fala assim, acordei hoje, que sol, que dia lindo para dar uma adulterada. Normalmente, o adultério é a ponta do iceberg, é o que está para cima d'água, como é o tapa no camarada. Antes disso tem toda uma história, não tem? Foi aquela olhada, foi aquela insistida, foi aquela piadinha, foi aquele gracejo. No caso do cara, foi aquele primeiro atravessar de cachorro com cachorro, foi aquele primeiro quem tem culpa aqui, foi aquele é tua mãe, não é a tua, sei lá. Aonde começa, é isso que eu quero te dizer. Aonde a semente brota? Nefesh, na alma. A alma é o lugar da existência, repito, aonde nascem,
cresce, desenvolve-se os instintos, as inclinações, os desejos, as paixões, boas e ruins. É na alma que você ama. Foi na alma que eu vi a Sandra. Eu também acho que essa é a letra mais linda da terra. Foi na alma que eu vi a Sandra, antes de ver em outro lugar. Foi na alma que a semente brotou e falou: essa criançazinha é ajeitada, cabe no meu carro, não é? Cabe no meu projeto, vou investir, vou aplicar nessa caderneta de poupança aí. Mas na alma nasceu o desejo. E aí então, ele foi se alimentando, crescendo, não é? Como diria o grande filósofo Peninha, não é? Tudo era apenas uma brincadeira e foi crescendo, crescendo, me absorvendo. Foi na alma que um dia eu sonhei o neto. Não foi acidente, não foi nada. Ele nasceu na minha alma antes de nascer na maternidade Neomata em São Bernardo. Percebe? Os instintos, as paixões, os desejos. A alma então é um lugar complicado, não é? É bom que Deus guarde a nossa alma. É bom que Deus guarde. A alma está olhando para dentro, é a interioridade. Por isso que na tradução de alguns aparece o quê? Vida. Porque alma, num jeito simples e ao mesmo tempo eficiente de traduzir a palavra, é isso. A alma é a vida na sua plenitude. A alma é a vida plena, é o centro da vida. Um lugar delicado. Há pouco eu falava dos achismos, do orgulho, da arrogância. É lá na alma que essas coisas fervem. É lá na alma que eu digo: pô, eu sou o cara. E é lá na alma que eu digo: você não está com essa bola toda, se enxerga direito. É lá na alma, esse é o lugar. Para o judeu isso é tranquilo, é resolvido. Por isso eles têm tanta predileção e tanto respeito por essa expressão. Eu falava no retiro, isso eu me lembro, do coração, uma outra palavra que cabe nesse contexto aqui. Coração, lá dentro, os judeus chamam de lev. Coração. O coração é o centro do volutivo, daquilo que eu decido de forma mais racional. A alma dessa forma mais intuitiva, apaixonada, desejo, apetite. O coração junta isso à questão da cabeça, da mente. É o conduto da alma para o espírito. E o que a Bíblia diz sobre o coração? Sobre tudo que deves guardar, guarda o teu. Por quê? Porque dele procede as fontes da vida. Ou não, né? Se eu não guardar, não. Percebe, meu irmão? Ele quer guardar a tua alma. Agora a pergunta prática: se ele quer guardar, é porque você pode o quê? Fala alto. Se ele quer guardar, é porque você pode perder. Exatamente. E eu te pergunto: você pode perder sua alma? Sim ou não, igreja? Hein? Sim ou não? Vou aqui mais Bispo Macedo. Sim ou não, irmãos? Sim. Base bíblica. Um texto só, vamos lá. Aquele que todo mundo lembra nessa hora. Louco, essa noite pedirão a tua alma, é uma, né? Ou seja, sua alma pode ser levada por outrem. Isso é um bom texto, né? Os pastores normalmente lembram desse também. Mas tem mais um. O que diz? Pode dizer, está aí na tua cabeça. Fale comigo sobre perder a alma. Vou dar as primeiras palavras e você completa. De que vale ao homem? Isso, de que vale ao homem ganhar o mundo e perder o quê? A sua alma, ou na outra tradução, a sua vida. Percebe? Eu posso perder a alma. E Jesus não está falando isso para ímpios, tá? Quem é o auditório que ouve da boca de Jesus essa expressão? De que vale ao homem ganhar o mundo e perder a alma? O texto diz: e sentando-se os 12 discípulos para ouvi-lo. É o povo que caminha com ele, é a igreja dele. É para nós esse texto. Quando é que eu perco a alma? Quando a minha alma se apequena. Como a da minha alma acredita nessas mentiras do mundo. Quando a minha alma pega caminho errado. Quando a minha alma perde o alvo. Quando a minha alma se deixa dominar por qualquer vontade que não a boa vontade de Deus. Eu sou filho pródigo quando? Toda vez que eu me afasto da casa do Pai, achando que há algum lugar melhor do que a casa do Pai para eu existir. Somos pródigos assim. Quando nos afastamos, lembra da parábola do filho pródigo? E a gente é pródigo. Volta e meia a gente se encontra com o filho e no filho, não é? Quantas vezes a gente bate uma crise de rebeldia, bate uma crise de eu me amo, não posso mais viver sem mim. É o Exu, eu mesmo, né? Que adora dominar a gente e nos convencer que podemos até andar sem Deus.
eu posso perder a alma. Por isso Jesus diz, cuidado, você pode perder a sua alma. E você a perderá sempre que ela se apequenar, sempre que ela diminuir em relação à estatura que eu gostaria que ela estivesse, sujeitando-se à vontade do mundo. Eu estava passando na igreja outro dia, eu ouvi uma irmã falando para minha mulher um texto que ela deve ter escutado de uma filósofa dessas que estão aí na TV, não é? Ana Maria Braga, como é que chamava? Que faleceu, Hebe Camargo, alguma dessas mestras da filosofia, não é? Eu estava passando pela igreja e ela estava dizendo para minha mulher, faz o que teu coração mandar. E eu voltei às 4 rodas travadas, né? Falei, ó, nem sei o que é, mas não faz não. Não faz não. Por quê, pastor? Eu falei, porque eu leio a Bíblia. Jeremias, está escrito o quê? Não há nada na terra mais enganoso do que o coração. E você está mandando a outra fazer o coração mandar. E pior, a outra que é a minha, né? Vai mandar o seu. Aqui não. Não faz não. No mínimo, a gente tem que perguntar de que coração estamos falando. Percebe como esse negócio de alma é sério, gente? Por isso o Salmo 23 que a gente estudou lá no retiro, não é? Dentre as coisas que Deus dá, Ele refrigera só Ele pode refrigerá-la. Só Ele pode alcançar o ser humano nessa intensidade. E o último cuidado que Ele mostra aqui, nessa sua composição, Ele guarda os seus pés, Ele quer guardar a sua alma. Mas o verso 8 diz também que Ele quer guardar a tua saída e a tua entrada, ou a tua chegada. Essa é uma expressão comumente usada pelos judeus no contexto do militarismo. Os exércitos de Israel saíam para a batalha, e aí o próprio comandante, ou o rei Davi, ou o sacerdote, ou alguém que orava por eles, dizia o quê? Javé, te pedimos que o Senhor guarde esse exército de Israel agora na sua saída e na sua chegada. Ou seja, temos um outro nível de cuidado agora aqui. O cuidado que diz respeito ao quê? Aos empreendimentos da tua vida, ao teu negócio, ao teu trabalho. Reverendo Derek Kidner, no comentário que ele tem traduzido para o português, ele diz as suas aventuras. É você na universidade, é você enquanto trabalhador profissional desse ou daquele setor, é a irmã que é dona de casa, que tem ali o seu grande campo de batalha diário. Ele quer guardar o seu empreendimento, é o moço da faculdade, o seu sonho, o seu anseio de ser um profissional, de se formar, de conquistar espaço, percebe? Ele quer guardar a sua saída e a sua entrada. Eu saio e saio de casa e vou, e quando saio, que Ele me guarde. Quando eu chego no meu trabalho, lá eu não estou saindo, lá eu estou o quê? Entrando, que Ele guarde a minha entrada lá. Essa dinâmica de um Deus que me cuida no meu empreendimento diário, na luta que eu tenho nesse exército que eu sou, ainda que de um soldado só muitas vezes. Se nós fôssemos judeus, se isso aqui fosse uma sinagoga, ou se isso aqui fosse uma lojinha de algum tio-avô meu, ia ter lá naquela porta uma caixinha colada, lá onde ela faz 90 graus. Como é que chama a caixinha? Mezuzá. Por que chama mezuzá? Mezuzá porque está no umbral, né? E em hebraico, mezuzá é umbral, os 90 graus da porta. O que tem dentro da caixinha? O alarme contra demônio, capeta, coisa ruim, tinhoso? Não. O que tem dentro da caixinha? Sal, para espantar mal olhado? Não. Dentro daquela caixinha os judeus colocam 2 cópias de orações da tradição da sua fé, escritas em rolinho, enroladinha, feito um pergaminho, e colocada lá 2 orações do livro de Deuteronômio. As 2 você conhece, estão na Bíblia, Deuteronômio 6 e Deuteronômio 11. Aqui você talvez mais lembre de Deuteronômio 6. O pessoal chama de Shema, porque a primeira palavra da oração é o verbo hebraico Shema, ouve, ouvir. Ouve, ó Israel, Deuteronômio 6,4, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Errad. Por que o judeu põe aquilo lá na porta? Acabamos de ler aqui, ó. Para lembrar o quê? Do meu compromisso de Deus na minha saída e na minha entrada. E é engraçado que se o judeu tem uma lojinha, ele tem uma daquela na porta da casa e na porta da lojinha. Como eu disse, de casa ele está saindo, na lojinha ele está entrando, mas na volta ele está saindo aonde? Da lojinha entrando em casa. Ele não quer perder essa proteção. Esse é o símbolo. Tinha uma lá em casa, roubaram, estão roubando até caixinha de promessa, até caixinha de oração. Deus quer te guardar, meu irmão, nesse ano que está ainda começando. Guardar o quê? Os seus pés no ir e vir,
a sua alma para que ela não se perca, e o seu empreendimento, o seu negócio, a tua vida profissional, o teu cotidiano, a tua luta, o lugar onde você milita. E aí você me pergunta, tá, Marcelão, e vale a pena confiar em Deus para que Ele guarde isso? Temos tantas outras opções, é tempo de tanta tecnologia, a televisão fala de tanta coisa, se anunciam tantos deuses, é um tempo de diz que tenha, a gente não precisa nem ter paciência, telefone vem em casa, vem a pizza, vem não sei quem, vem a manicure. Eu estava no Rio de Janeiro lendo o Jornal do Brasil e vi lá, diz que ebó. Eu falei, rapaz, ebó é despacho de macumba. Não é possível que tenha um serviço na cidade de entrega. Ah, eu vou ligar, mas nem conversei. Liguei. Falei, do Disque Ebó? Falou, é. Falei, vem cá, ebó é despacho de macumba. É isso aí, meu rei. Falei, eita, nós. Falei, como é que funciona? Falou, você marca a esquina e a gente entrega. Eu falei, é sério? É, tem 3 kits. Tinha macumbinha, macumba e macumbona, né? Pra mandar a sogra, sei lá pra onde, o cunhado e o cachorro. Agora eu falei, e o pai de santo? Mesmo, eu dando corda. O cara falou, o pai de santo, a gente providencia. Só faltou dizer, sou eu. Eu sou o motoqueiro, eu sou o cara que mata o frango, eu sou tal. E eu também sou o pai de santo. Afinal de contas, é um baita de 171. Agora a gente ri, mas essa é a cultura que a gente vive. Do diz que tudo. Por que eu vou esperar em Deus, socorro? A pergunta é, vale a pena apostar as fichas em Deus? Em relação a esses socorros que eu mencionei? O texto que você está lendo aí diz que vale. Eu vou te mostrar em 5 minutos o que o texto diz. Rapidinho. Primeiro, verso 4. Por que você deve apostar o cuidado da tua vida em Deus? O que diz o verso 4? Porque Ele é um Deus o quê? Que não dorme. Insone. Deus não dorme. Você pode dormir porque Deus não dorme. Há um outro salmo conhecido que diz, se o Senhor edificar a casa, não edificar a casa, em vão trabalha quem edifica. Não adianta fazer bico, hora extra, serão, por quê? Inútil será. E aí esse salmo diz, aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Essa não é a base bíblica da preguiça, do cabra ficar à toa, encostado. Claro que não. O que esse texto quer dizer? Que aquele que entregou a vida em obediência a Deus, até quando ele dorme e parece que ele está só com o seu corpo apoiado num colchão e num estrado, ele tem que lembrar que por baixo do colchão e do estrado está a portentosa, amorosa, sublime mão de Deus, a segurá-lo, a sustentá-lo, aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Meu irmão, pode crer, o Senhor não dorme, aposte as suas fichas nele. De vez em quando eu escuto isso também, né? Acho que Deus esqueceu de mim, acho que eu não estou rezando direito, acho que Deus... Não ache isso, porque isso é mentira. Se há uma impossibilidade em Deus é não te amar, Ele te ama demais. E Ele quer você no caminho certo, para que você possa absorver, perceber e viver o seu amor. Ele não dorme. E você deve apostar suas fichas em Deus por isso. A segunda coisa é a que diz aí o texto no verso 5. O Senhor é o quê? A tua sombra. Além de não dormir, é um Deus próximo. Sombra é algo próximo, não é? A minha está aqui, ó. Estou olhando para ela. A sombra é algo próximo. Quando eu era pequeno eu brincava de fugir da sombra. Eu já fui mais bobo que sou hoje, acredite. E eu ia lá na parede. Moleque, 4 anos, 5, aí eu olhava lá para o outro lado do quintal, dava um migué para ver se a sombra não estava olhando, e vum! Chegava lá do outro lado morto, a língua lá no pé, e a sombra lá inteirinha, tranquila. Eu dizia, ô sombrinha desgraçada. Eu era moleque, eu achava aquilo tão interessante. E um dia meu pai viu da janela, falou, o que você está fazendo? Falou, que filho é esse? Não é? O que deram para esse menino tomar? Sopa quente e puseram na chuva. Eu falei, pai, eu estou tentando fugir da sombra. E ele deu uma resposta sábia. Não completa, mas sábia. Me ensinou um lado da história. Ele falou, esquece, filho. A sombra é tal qual as coisas que você faz na vida. A sombra é que nem as decisões que você toma na sua vida. Você nunca vai conseguir fugir delas. Decida bem, ouça o pai, obedeça e escolha direito. Porque suas escolhas vão andar com você pela vida inteira. Meu pai estava certo. Esse é um lado da verdade. Agora meu pai não me contou a outra coisa, porque ele não tinha lido, que ele não sabia. É o quê? É que quem vive com o Senhor não tem uma sombra só. Nós somos, eu estou escrevendo um texto sobre isso, nós somos, irmãos, o povo da segunda sombra. E o texto está dizendo aí, ó, há uma sombra que vai com a nossa, e aleluia por isso. Quando eu olho na parede, eu vejo uma sombra ali que sou exatamente eu. Roliça, barbinha, óculos. E eu confesso para você, eu até queria dar uma mudada nela.
Queria que ela tivesse o corpinho do Arnold Schwarzenegger, não é? A carinha do Brad Pitt. Quem sabe a grana do Bill Gates. E para não ficar muito metida a besta, o coração da Madre Teresa, vai, para não avançar. Mas não tem jeito, é o Marcelo que aparece lá. Com os meus limites, com as minhas poucas virtudes, mas sou eu. Sou eu. Quando eu olho para a sombra, eu me lembro de Paulo, que olhando para a sua sombra, dizia: ah, miserável homem que sou. Independente do debate teológico, se esse é Paulo antes ou depois, o que importa é que Paulo tem uma consideração sobre isso. Paulo diz: eu sou devedor. Tudo que eu soube na vida e aprendi, quando eu me encontro com Cristo, ele diz, eu jogo por terra como esterco. Esses caras não tinham essa soberba a acompanhá-los. Um dos profetas, inclusive, diz isso com uma veemência tal que ele diz: eu sou, aos meus olhos, tal qual um trapo de imundícia. A palavra hebraica para os panos de menstruação usados naquele tempo, os absorventes daquele tempo. Eu não passo disso. Eu sou um trapo de imundícia. Com toda a carga que tinha o período da mulher naquele tempo, né, de ser um período de impureza, de não poder chegar ao juntamento solene, o profeta olha para si e fala isso de si. Esses homens eram grandes aos nossos olhos, mas perante Deus eles se viam pequenos e alvos da sua graça e do seu amor. Povo da segunda sombra. Quando eu olho lá na parede e vejo aquele gordinho lá, eu fico muito feliz porque eu posso ver, imaginando, crendo, conhecendo esse texto, sobre aquela sombra, uma outra sombra, ela tem forma de cruz. Ela tem forma de cruz. E quando eu vejo aquela sombra com forma de cruz e a minha ali, eu me lembro de Colossenses que diz que toda cédula de dívida que me era contrária, toda cédula de acusação que era contra mim nos meus delitos, foi por ele cravada na cruz e destruída. E ele ali expôs, diz Paulo, principados e potestades à vergonha. E quando o diabo vem me acusar, eu lembro ele disso. Um dia foi no pega pra capar, numa pessoa endemoniada, e eu estava lá e o diabo quis começar a me acusar quando eu fui lá tentar ajudar a irmã. Eu falei: nem perca o seu tempo, seu imbecil, porque eu sei mais de burradas que eu fiz do que você mesmo sabe. Nenhuma acusação que você me fizer é novidade. Eu sei o trapo de imundícia que eu sou. Agora eu queria te lembrar de algumas coisas. Lembra do Calvário? Lembra da cruz? Lembra do sangue derramado? E aí o bicho estribuchava. Falei: não. Quem não, como é que é? Não quer brincar, não desce pro play. Veio, agora vai encarar. Não é? Lembra. E aí para matar de vez eu falei: agora eu quero te recitar Colossenses ao pé da letra. E repetir o que eu acabei de falar há pouco. E o bicho grunhia, dizia: me deixa embora. Eu falei: vai, desgraçado. Vai e não volta. Porque nenhuma acusação que você venha me contar é novidade. A novidade da minha vida é outra. Eu sou um cara que tem uma segunda sombra. E você também tem, meu irmão, minha irmã. Nós somos o povo da segunda sombra. Viva em obediência com Deus, e isso aqui será a tua sina. E a outra razão está aí no verso 2. E o irmão mencionava aqui indiretamente quando cantávamos: esse é o Deus que fez o quê? O céu e a terra. Puxa, o melhor dos ateus queria apostar as fichas nesse Deus se o compreendesse como tal. Não há pânico no céu, meu irmão, minha irmã. Não é o Pânico, o programa da TV. Aquilo também não deve haver no céu, né? Porque no céu, certamente, se tivesse alguma coisa para assistir, deve ser mais interessante. Mas é pânico ao pé da letra. Não há pânico no céu. Deus não perde a rédea. Deus não se assusta com as nossas mazelas. Ele se preocupa, ele atenta, mas não há pânico no céu. O texto diz: ele é aquele que fez o céu e a terra. O profeta diz: ele é aquele que dá ordem às estrelas e elas respeitam o comando dos seus dedos e tomam lugar ao céu. O profeta continua dizendo: ele é aquele que tem na palma da mão os oceanos da terra como se fossem gotas de orvalho. Está aí, por isso que você tem que apostar o seu cuidado na mão de Deus. Porque ele é um Deus que não dorme, é um Deus próximo e é um Deus que tem todo o poder no céu e na terra. E aí você diz: puxa, pastor, que legal. E usando a linguagem dos pregadores da televisão, como é que eu tomo posse da bênção, não é? Como é que eu agarro esse negócio? Lá no sul a gente fala: como é que eu pego o cavalo encilhado? Não é? Cavalo encilhado, cavalo prontinho para montar. A gente diz: ó, cavalo encilhado não passa duas vezes. Passou, multa, meu irmão. Como é que eu pego essa bênção para mim? Para ficar tudo em 3, vamos terminar aí dizendo então, e já preparando para orar e pedir a Deus isso. Para você ter isso na sua vida, tem 3 coisas simples que o texto diz. Primeira, você tem que manter os olhos na direção
certa. Eu elevo os olhos para os montes, a despeito do que a vida diga, seja o nódulo cancerígeno na tireoide, seja a conta bancária aqui, seja lá qual for o uivo do lobo, dói, agora mantém o olho lá. Porque se doer e ainda assim você perder o foco, o lugar certo de olhar, vai ficar pior. Quem aqui caminha com Jesus há mais tempo, os irmãos mais já calejados na fé, sabem bem da verdade do que eu estou falando. Sofrer com Jesus é melhor. Quer chorar, vai chorar ao pé da cruz, não tem lugar melhor para chorar. A vida às vezes bate sem dó. E se te falaram que não é assim, eu quero te dizer que é mentira. A vida às vezes dói e dói muito. E a vida às vezes manda a prova antes de mandar a lição. Ela manda a avaliação antes de mandar o conteúdo. E é assim que é a vida. Agora com Jesus é bem melhor. Faz muita diferença eu estar com o olho no lugar certo. Porque viver e passar pelas agruras da vida basta existir para isso. Olho no lugar certo. Segundo, movido por dentro, motivado por dentro pelo Espírito certo. Como é que o salmista diz aí? Eleva os olhos para os montes, quem sabe de lá vem o meu socorro, é isso? Eleva os olhos para os montes, vai que vem. Talvez venha. Quem sabe? Não. De lá virá o meu socorro. É um espírito movido por uma convicção que não se deixa abater e se alimenta com isso. É uma confissão da necessidade humana se encontrando com a esperança que há em Deus. Eu elevo meus olhos para os montes, de lá virá o meu socorro. Jó, leiam Jó essa semana. A mulher de Jó, coitada, ela olha e o que ela vê é aquilo, um marido que virou uma chaga humana. Ela falou, Jó, você está numa desgraça, meu amigo, numa pindaíba, por mais que eu te ame, meu amor, eu não gosto de te ver assim. E aí o que ela sugere para o Jó? Amaldiçoa a Deus e morre. E o que Jó responde? Eu sei que o meu Redentor vive, e na hora certa ele se levantará sobre a terra. Em hebraico está escrito, ainda que por sobre a minha sepultura ele se levantará sobre a terra. Ou seja, um dia ficará tudo às claras. Por que eu estou passando por isso? Nunca vou negá-lo. Policarpo de Esmirna, o bispo da igreja de Esmirna do primeiro século, morrendo na fogueira. E os camaradas diziam, ainda dá tempo, amaldiçoa, nega, renega a tua fé e o teu Deus e a gente apaga o fogo. Policarpo sendo queimado na fogueira, dizia o quê? Nunca, nesses anos todos que eu o servi, ele me negou. Nunca ele me negou o seu socorro. Nunca ele recolheu a mão do auxílio precioso que só ele tem. Jamais o negarei. E aí quando Policarpo está morrendo, no meio da fogueira, ouve-se os gritos dele, já posso ver, aleluia. Eu já posso ver o céu se abrindo e o meu Redentor me chamando. Já pensou? Policarpo não estaria na moda hoje dos telemediáticos super-homens da fé. Policarpo certamente seria considerado um fraco. Para Deus um gigante. Olhar na direção certa, nutrir-se do Espírito certo. E por último, entender a hora certa de Deus para a tua vida, para que essas coisas aconteçam. Ela está no último versículo aí. O que diz aí? Ele guardará a tua saída e tua entrada, desde agora. Qual é a hora certa de Deus para a tua vida? Agora! Agora! Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Diz o escritor de Hebreus. Paulo, anunciando a Jesus no Areópago, diz, olha gente, se vocês não sabiam das verdades de Deus, Deus não leva em conta o tempo da ignorância de vocês. Mas agora que vocês ouviram, e Paulo é veemente, ele diz, ele ordena aos homens que se arrependam. E não ordena porque é um tirano, é porque é um pai que ama, e sabe que só se arrependendo eles têm chance. E nessa noite eu queria te dizer, arrepende-te, seja lá qual for a situação, e siga a Deus, porque essa é a tua única chance, essa é a tua única garantia de verdade. A hora certa de Deus para a tua vida é agora. E quando é que ela acaba? Desde agora e para? Nunca ela acaba. Deus não quebra pactos. Se você fechar com Ele agora, saiba que Ele vai até a porta do inferno contigo, seja lá o que for que estiver rolando. E lá dentro, nem Ele nem você hão de entrar se você está abraçado com Ele.
Por isso, Márcio, por isso, Creuze, que a gente vê os pregadores, especialmente os mais velhos que a gente, contando nos funerais de crentes, aquela história da menininha que chegava na vila, vinda da escolinha dela com as coleguinhas, uma coisinha rural, pouca gente, não é? E alguns ali no bar, outros ali arrumando as suas vendinhas, sua casa, realmente pouquíssima gente, um lugar pequeno, estamos falando aqui de 1900 e nada, não é? E ali uma escola que ficava a uns 3 quilômetros, então a professora vinha trazendo todo fim de tarde todos os alunos da escola, eram 7. Todos os alunos eram 7. Cada um numa idade, o professor tinha que dar aula para todos. Coisa bem rural, bem sítio. E dentre os alunos, a Rosalie. Rosalie era pequenininha, ela tinha 5 anos, era uma das mais novinhas. A mãe dela morreu no parto. E o pai dela criou ela com carinho de pai e mãe, não é? Era um pai, não é? Um pai que também era mãe. E se dava por ela e cuidava dela. E um dia ela chegou ali e fez o que ela fazia todo dia. Chegava da escolinha, dava tchau para as amiguinhas, o sol já estava se pondo, já estava escuro, e ela então ia para casa. Só que ela morava do lado de lá do cemitério. Então já estava tarde, o portão normalmente estava fechado, ela ia, abria com sua mãozinha o portão do pequeno cemitério, cruzava o cemitério, saía lá do outro lado, ia para casa. E tinha um bêbado, aqueles bêbados do bairro, aquele bêbado família, não é? Que todo mundo fala, só que pena que bebe, né? Ele estava sempre no bar e ele via isso. E um dia ele chamou ela e falou, Rosalie, vem cá, minha filha, vem cá, dá um docinho para ela. Comprou um doce para ela. Falou, olha, Rosalie, eu te chamei aqui para te dizer, tu é uma menina corajosa. Ela, por quê, tio? Falou, não, ô menina corajosa. Ela, tio, ela, corajosa, porque bêbado sempre fala 3 vezes para convencer ele mesmo, que ele já falou, né? E ela falou, por quê, tio? Ele falou, porque você chega aqui todo dia e atravessa aí o cemitério e vai. Eu nem de dia faria isso. Ela falou, atravessa o quê, tio? Pequenininha. Ele falou, o cemitério. Ela falou, o lugar onde estão as casinhas do tio e da titia que já morreram. Ele falou, é. Falei, tio, eu nem lembro que isso aí é cemitério. Ele falou, como assim? Eu falei, tá vendo aquela luzinha lá depois do portão do outro lado? Aquela luzinha de lamparina, lá é minha casa. Eu moro lá. E o pai está me esperando. Quando eu passo aqui, eu nem lembro que eu estou atravessando o cemitério, porque eu estou indo é para casa. Eu estou indo é para casa. E essa visão é que faz a diferença. Manter a visão no alvo certo, movido pelo Espírito certo, e com essa profunda intuição de que a hora é agora e dura para sempre. Para nós nem o cemitério é limite, porque quando eu e você formos para lá, aí sim vai só a nossa carcaça. Porque nós mesmos, meus amigos, já pulamos o muro e a gente está indo para a casa do Pai. Ele está esperando a gente. Tem uma luzinha, tem um pão na mesa e tem um abraço de Pai nos aguardando. Curve sua cabeça, vamos orar. Me lembro aqui de algumas pessoas queridas que pularam o muro essa semana e me emociono com isso. Cristina, irmã amada, não é? Um câncer que varreu a vida dela, pastor Exaltino. Mas eles não estão no cemitério, eles só estão indo para casa. Já pularam o portão lá do outro lado. Queria orar. Se de alguma forma esse salmo falou contigo hoje de um jeito especial, sem emocionalismo, sem nada disso. Se na tua mente, em primeiro lugar, é comigo esse negócio, e eu quero mesmo, Deus, um ano diferente em relação a isso que foi dito aí, e você sabe o isso, o que é, fique em pé para a gente poder orar por você nessa hora. Talvez você diga, Deus sabe, Ele sabe, eu é que não sei, né? Não tem o olhar que Deus tem. Ficando em pé aqui nessa hora, você está dizendo, Deus, olha, 2014 está aí, eu não faço a menor ideia o que Ele traz, mas o que eu quero ter a certeza é que eu elevo os olhos para os montes e de lá vem o meu socorro. Meus pés serão cuidados por Ti, minha alma será guardada por Ti. Os meus sonhos, meus intentos profissionais, estudantis, familiares serão guardados por Ti. Eu quero lembrar, Deus, em cada desafio que o Senhor não dorme, que o Senhor é próximo e que o Senhor tem todo o poder no céu e na terra. Me ajuda então, Deus, a não tirar o olho da direção correta,
a nutrir dentro de mim um espírito correto e a lembrar sempre que toda é hora de fazer a coisa certa com Deus. Nós vamos orar nessa hora. Orar é um privilégio sem tamanho, e eu vou pedir então ao pastor Creuze que venha aqui, faça essa oração. Ele é o pastor junto ao Márcio, os outros líderes, que no dia a dia está com você. Eu gosto de estar aqui, é um prazer, mas daqui a pouco eu estou indo embora. E até vocês que estão reagindo a essa mensagem hoje, ao chamado de Deus, vão precisar de ajuda, muitas vezes, é claro. E aí os pastores locais é o que o farão. Então eu quero dar esse privilégio da oração a eles. Muito obrigado, bom revê-los mesmo de coração. Fique à vontade, se quiserem ler os textos, está longe de ser uma preocupação em venda. Se você não tiver dinheiro e quiser levar o livro, leve, marca lá, depois você manda o dinheiro. Fique à vontade, eu gostaria que você continuasse mergulhando nos salmos e também nesses encontros benditos das mulheres com Jesus. Deus abençoe. Obrigado mesmo. O que seria de nós, Senhor, se não fosse a Tua graça e o Teu amor sobre as nossas vidas? Que o Senhor possa nos encher essa noite com a Tua consolação e com a certeza do que ouvimos aqui, de que não há outro Deus, não há outro Senhor que nos ama, que nos cuida, que nos protege, que nos socorre. Que nas lutas que vamos enfrentar, que nos corredores perigosos da vida, nos vales sombrios, que os nossos olhos sempre estejam no Senhor. Que o Senhor nos dê a cada um de nós essa certeza e convicção que o Senhor é sempre conosco, que é o nosso pastor, que nos conduz pelo caminho e sempre nos oferece pastos como estes desta noite. Obrigado, Pai. Obrigado pela vida do Marcelo. Obrigado pela forma como o Senhor o usou essa noite. Senhor, abençoa cada pessoa que se colocou de pé aqui, confiando na direção, no cuidado, na proteção, no socorro do Senhor. Que a Tua graça e o Teu amor esteja com cada um deles. É o que eu oro, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém?